que é para ficar gravado, para amanhã eles saberem, toda a família, o que me aconteceu. Aconteceu em 1994 uma situação muito difícil. Difícil de entender e difícil de aceitar. Sempre aos 15 anos, filha, a mãe sempre viu luzes diferentes no céu. Um dia, eu estava recolhendo roupa, senti algo atrás de mim, me deu pavor, me deu medo. Eu aí agarrei a roupa, corri para dentro de casa, mas esqueci a chave em cima do basculante. Abri a porta para pegar a chave e quando eu abri a porta, tinha um homem muito bonito, todo de macacão branco, um medalhão grande na cintura, aqui no cinto, e um de pendurado, feito uma ave assim, estilizada. E eu levei aquele susto e fechei a porta. A partir daí, eu não tive mais sossego. Esta pessoa sempre me aparecia. Sempre me aparecia. Sempre. Às vezes eu estava no banheiro, estava tomando banho, escutava o barulho, perguntava: tem alguém aí? Se tiver, apague e acenda a luz. E na mesma hora apagavam e acendiam a luz, sinal que estava ali. Até que um dia ele apareceu mesmo. Ele apareceu e me fez uma porção de revelações. Ele disse que o nome dele era Astar-Cheran. Ele era chefe de uma das naves mães que estão tomando conta da América do Sul. Eles só tomam conta da América do Sul. E ele disse que eu avisasse aos amigos, falasse sobre isso que ele ia me dizer, aos amigos, pessoas conhecidas, que eu podia passar isso tudo, mesmo que me chamassem de louca. Que um dia todos iam ver que louco foi aquele que não acreditou. Que um dia todos iam ver que louco foi aquele que não acreditou. Então ele disse que iriam haver enchentes horríveis, morrendo muita gente no mundo inteiro. Ventanias horrorosas do mesmo jeito. Teriam ondas gigantes que matariam pessoas, muitas, como houve a tsunami na Indonésia. E iria terminar com o pior, que seriam os tremores de terra, os vulcões, que desapareceriam cidades inteiras. Cidades inteiras. O Brasil também iria sofrer. Não tanto quanto o mundo todo, mas o Brasil também iria sofrer. A Europa, a França, sofreria até quase a divisa com a Espanha. A Rússia iria desaparecer porque ia acabar o monopólio russo, aquela coisa que a Rússia mandava. A América do Norte também iria cair. Ia terminar também a força e
poder do americano. E que o Brasil estaria na hora de ser o celeiro do mundo. E daí ele foi sempre me conversando comigo, falando. Quando houve, ele disse... E eu tinha medo. Ele me aparecia, eu tinha medo. Ele dizia, Marília, não precisa ter medo de mim. Não há necessidade de você ter medo de mim. Mas eu tinha. Então ele passou a conversar comigo apenas por pensamento. E um dia, eu não estava dormindo. Eu estava em alfa. Estava meio. Ele me levou dentro da nave dele. Não sei como entrei, nem como saí. Eu só sei quando eu vi, eu estava lá dentro. E ele quis me apresentar aos outros 4 comandantes. Estavam todos ali sentados, porque ele era comandante também, mas ele mandava nos outros 4. Ele era o chefe geral. Ele virou e disse assim, eu trouxe aqui a escolhida. Essa é a escolhida. Então, ele foi, tinha uma mesa assim, uma mesa que não tem apoio, mas a mesa estava ali. Uns banquinhos que não tem apoio, mas o banquinho estava ali. Todo mundo sentado e ninguém cai. Assim à direita, um painel maravilhoso, todo envidraçado, cheio de luzinha colorida, uma coisa espetacular. Ele foi, virou e disse assim, Marília, este, que era o primeiro, é o Carran. Ele era alto também, só que cabelo liso, preto, magro, aparência assim dos seus 30 e poucos anos. E ele é o único que era assim jocoso, brincalhão, gosta de rir, de brincar, assim. E ele gosta de rir, de brincar, assim. E ele levantou-se, o Carran, levantou-se também com a mesma vestimenta, só que ele tinha uma toga vermelha. Ele tinha uma toga vermelha. A do Astar era branca, mas a dele era vermelha e a dos outros também. Tinha um elmo muito bonito, com uma pena vermelha também, para trás. E ele levantou-se e fez a referência para mim. Sentou-se e ele disse, este é Turok, que era o segundo. O Turok, ele já era mais forte, um homem assim, mais ou menos seus 50 anos, um pouco mais baixo do que os outros 2, mas a cabeça maior, um cérebro maior. E eu fiquei assim, não sabia o que era, parecia cabelo loiro, enroladinho, mas não era. Era o cérebro dele, que o couro que transparente, a gente via o cérebro dele, muito sério. Também a mesma referência, e sentou-se. O outro, Enoque. Esse também parecido com o Turok, só que esse tinha cabelinho branco. Calvo, cabelinho branco, por aqui assim. E o Astran, que era o quarto.
Esse também não falou nada, apenas fez a reverência, sentou-se. E ele me mostrou toda a nave ali, só aquela sala. Eu via que tinham portas que passavam para outros locais, mas não me foi mostrado. Eu senti que tinha, mas não me foi mostrado. Os tapetes eram tapetes macios, altos, cinza claro. Uma coisa maravilhosa, um luxo, uma coisa fabulosa. Aí ele foi, todos se levantaram, voltaram a fazer referência e ele me levou de volta. E eu acordei. E daí começamos a conversar. Conversar. E ele sempre me falava alguma coisa, ele sempre me dizia algo, olha, isso vai acontecer, olha, tome cuidado, olha, agora eu vou ficar em silêncio uns tempos, porque foi quando explodiu um meteorito lá e a poeira ia atingir a Terra. E ele disse, nós temos que ir para fazer a limpeza do cosmos, para que a Terra não sofra tanto. Mas olha, isso tudo vai acontecer depois de 2000. Esta poeira que agora está acontecendo, depois de 2000 vai ser uma lástima, porque o câncer vai tomar conta da Terra. Muito câncer vai acontecer. Mas está escrito. É para ser. E, de vez em quando, ele sempre me avisando, me dizendo. A última vez que ele falou comigo foi pouco tempo atrás, há uns 4 meses por aí. Nós fazemos nossa caminhada e nós íamos, porque na frente da minha casa tem um aeroporto e nós gostamos de caminhar ali porque tranquilo, não tem movimento. E tinha uma coruja e ela veio voando, pousou no cerne ali da cerca. E eu fui andando de encontrar ela, porque eu acho linda a coruja, eu adoro uma coruja, acho ela branca, e ela me olhando. E eu fui indo. Quando eu cheguei assim uma distância de até menos de 2 metros dela, ela bateu asa e foi embora. Eu disse, não precisava ir embora, eu só queria falar com você, conversar com você. Não precisa ter medo de mim. Não precisava você fazer isso. Aí eu fui. Na mesma hora ele disse para mim, mas você também não precisa ter medo de mim, você teve. Você, o dia que me conhecer, você vai ver que você não precisava ter medo de mim. Logo depois tive um sonho que eu estava num quintal, num terreiro assim do local onde eu morava, e aquela chuva de meteorito, e veio aquilo parecia uma bola de fogo. Veio e pousou. Caiu ali na minha frente. Só que quando caiu, não era um meteorito. Era uma fênix. Porque era uma pomba grande. Aí, aquele homem levantou-se, apontou o dedo para mim e disse,
não saia daqui. Espere que eu venha te buscar. Eu virei te buscar. Não saia daqui. Eu acordei. No dia 7 de dezembro de 1996, sofremos um acidente. E eu só não morri porque ele e o Turok estiveram do meu lado todo o tempo. Disseram que eu ia ficar com sequelas, e eu sou, graças a Deus, estou perfeita e sou perfeita. Agradeço em primeiro lugar, como ele diz, a força superior, a luz maior. E em segundo lugar, agradeço a ele. Depois daí tive um câncer no intestino, que também, e agora me apareceu no fígado, coisa que ele está tratando também. Ninguém acredita que eu pudesse estar viva ainda, ou que possa viver, mas eu sei que eu vou viver. E estou viva e, graças a Deus, perfeita. Um dia, nós estávamos indo para Campinas. Depois do desastre que eu fiquei, estávamos indo para Campinas e eu vi uma nave, bem baixinha. E eu mostrei o marido e disse para ele, olha lá, olha. Depois do desastre que eu fiquei, estávamos indo para Campinas e eu vi uma nave, bem baixinha. E eu mostrei o marido e disse para ele, olha lá, olha. Ele disse, mas aonde, Kika? Eu digo, é uma nave, é uma nave. Não, não é. Era Carrã, porque ele disse para mim, pergunta a ele, por que não pode ser? Pergunta a ele, por que não pode ser? Sou eu sim, estou aqui. Estou limpando e protegendo. Não se preocupem, sigam viagem. A força maior está com vocês. Nós viemos de Orion. Não tem as Três Marias, tem. Aí, a estrela do meio, nós saímos dali de trás. Agora, nós temos base na Lua, nós temos base em Júpiter, nós temos base em Marte. Mas ninguém vê, só nós sabemos. Eu disse, então, Orion, nós viemos de Orion. Então eu fico pensando, ele disse que eu fui escolhida para que ele pudesse, ele tem confiança na pessoa, no meu espírito, não na pessoa minha, no espírito que me habita. Ele tem confiança, ele sabe com quem está lidando. E achou que eu tinha todos os quesitos para que ele pudesse passar isso, para que eu passasse ao mundo. Falasse, mesmo que fosse chamada de louca, mas passasse. Porque é uma coisa muito difícil. Difícil de acreditar.
uma pessoa como eu, não sou nada, não sou ninguém na vida, não tenho. E me darem uma, como é que eu vou dizer, meu Deus, uma responsabilidade dessa. Como ele era o Astar? O Astar, ele quase 2 metros de altura, todos são muito bonitos. E o Astar aparecia assim um homem, parecia não, que ele existe, ele está aí. Um homem dos seus 40, 45 anos, o cabelo parece mate, aquele cabelo loiro meio escuro, não é loiro aloirado, não. Aquele loiro, tipo cabelinho da Nória, assim, aquele cabelinho loiro, né, assim, queimado, né? Cor no meio, assim, repartidinho no meio. Até aqui e daqui ele é cortadinho em bico para trás. Os olhos são oblíquos. Os olhos são oblíquos. E a sobrancelha acompanhando, assim. E os olhos não são nem azuis nem verde. É uma cor assim diferente, com a menina dos olhos muito grande. E um dia eu perguntei para ele, porque ele só me olhava de frente, bem longe, de perto ele só falava comigo de lado. E eu perguntei a ele por quê. Ele disse, eu não posso olhar, porque a luz das minhas vistas podem te afetar. Você preste atenção que você vai ver. Então ele olhou assim e saiu assim, uma coisa assim, aquela luz assim, aquela luz do cosmo, aquela luz do cosmo, a luz que a gente, quem gosta de ler, quem vê, quem conhece, é a mesma luz, aquela luz que fica lá em cima do bico das pirâmides. Aquela luz que ela é uma energia, então eles têm uma energia fabulosa. E nós, humanos, terráqueos, como ele chama, ainda não estamos preparados para conseguir conviver nesta situação. Então, isso é uma situação que, se a gente fala, ninguém acredita. Vamos chamar de louca, ainda mais quem teve afundamento de crânio, né? Ainda mais quem teve um problema. Mas é verdade. E eu quero deixar isso registrado para que, se algum dia isto vir à tona, porque eu sei que vai vir, porque ele disse que não demora muito, eles vão se mostrar a todos, como ele disse também. Jesus voltará assim como dizem, mas não do jeito que todos estão esperando. Ele virá como se fosse eu não sei o nome, acho que é estilografia, não sei, no céu. Ele vai aparecer no céu, com as mãos assim, e o mundo todo vai ver. Este será a volta do Rei dos Reis, como ele chama. Agora, estou um pouquinho porque tive que largar o centro devido à minha enfermidade e não estou ainda mais enfronhada, né? Mas
Mas se Deus quiser, sei que Ele vai continuar me protegendo. Que, como Ele disse, eu fui escolhida, não sei para quê. Mas se eu fui escolhida é para alguma coisa que eles vão precisar. E eu estou aqui, esperando a hora. Era isso que eu tinha que gravar, falar. Se tiverem alguma pergunta que eu às vezes posso para fazer e eu puder responder, eu tenho imenso prazer.